Olá, boa noite. Boa noite. Celebrações de Ano Novo. Papa renova desejo de paz e assegura que Deus quer habitar entre os homens. No primeiro dia de 2022, Santo Padre diz que o olhar materno é o caminho para renascer e que ferir uma mulher é ultrajar a Deus. Vamos atualizar as informações da população afetada pelas enchentes na Bahia. Presidente Jair Bolsonaro é internado em São Paulo com um quadro de obstrução intestinal. Voltam a valer as regras antigas para reembolso e remarcação de passagens aéreas. Janeiro, mês do IPTU, IPVA, material escolar e das parcelas dos gastos de fim de ano. Veja como reorganizar as finanças para não ficar no vermelho. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lança campanha de prevenção e conscientização sobre o parto adequado. E o resumo do retiro de Ano Novo na Canção Nova. Teve até pedido de casamento. Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, o primeiro Canção Nova Notícias do ano começou. No primeiro final de semana do Ano Novo, o Papa Francisco manteve seus compromissos com os fiéis. No sábado, presidiu a missa da solenidade de Maria, Santa Mãe de Deus. E ontem se encontrou com os fiéis para a tradicional oração mariana do Ângelus na solenidade da Epifania do Senhor. E em sua meditação assegurou que Deus quer habitar no meio de nós. No primeiro domingo do ano, o Papa Francisco saudou os inúmeros peregrinos presentes na Praça de São Pedro, citando inclusive alguns países como o Brasil, dos quais via as bandeiras. Francisco renovou o desejo de paz e disse que podemos confiar sempre no Senhor, nos momentos bons e nos ruins, porque Ele é a nossa força e a nossa esperança. E pediu para convidarmos o Senhor para entrar na nossa vida, na nossa realidade, por pior que ela seja. Deus deseja se encarnar. Se o seu coração parece muito poluído pelo mal, muito desordenado, não se feche, não tenha medo. Pense no estábulo de Belém. Jesus nasceu ali, naquela pobreza, para lhe dizer que não tem medo de visitar o seu coração. Já no sábado, o primeiro dia do ano, o pontífice também esteve com os fiéis para a oração do Ângelus. Por ocasião da Jornada Mundial da Paz, o Santo Padre falou aos fiéis que a paz é uma dádiva do alto, mas também é fruto de um empenho compartilhado. E convidou todos a buscá-la antes de tudo em Jesus, mas também com passos e gestos concretos. Disse que a paz pode ser edificada com a nossa atenção aos últimos, com a promoção da justiça e a coragem do perdão que apaga o fogo do ódio. É preciso olhar sempre, tanto na igreja como na sociedade, não ao mal que nos divide, mas ao bem que pode nos unir. Já na manhã de sábado, o Santo Padre presidiu a missa da solenidade de Maria, Mãe de Deus, dentro da Basílica de São Pedro, para cerca de 2.000 fiéis. Francisco falou da corajosa maternidade de Maria, que mesmo querendo o melhor para o seu filho, precisou se confrontar com a realidade, com o escândalo da manjedoura, do estábulo onde deu à luz ao Filho de Deus. E diz que para superar o choque entre o ideal e o real, é preciso fazer como Maria, guardar e meditar, aceitar e superar, como fazem as mães mundo afora. Citou mães que acompanham seus filhos doentes, dando sempre um testemunho de esperança. E diz que é preciso, cada vez mais, de pessoas capazes de tecer fios de comunhão que contrastem os numerosos fios de arame farpado das divisões. E recordou que Maria é um modelo da igreja, ou seja, sempre une, é católica porque tem essa característica da unidade. Ainda disse que a presença da mulher é fundamental na vida da igreja e que é mais do que uma função a ser exercida, mas é identidade a ser vivida. Por fim, fez um forte apelo de proteção a todas as mulheres. Quanta violência existe contra as mulheres, basta. Ferir uma mulher é ultrajar a Deus, que se tornou humano a partir do ventre de uma mulher. Ferir uma donna é ultrajare Dio, que da uma donna ha preso l'umanità. E de Roma nós vamos para Brasília, onde está Rodrigo Salles, que traz as primeiras informações deste ano novo que se inicia. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo. Boa noite, Adriana e Reinaldo, e a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias.
Iniciamos com informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, internado na madrugada de hoje em um hospital particular na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela manhã, Bolsonaro está com uma obstrução intestinal. Camila Castro tem mais informações. Boa noite, Camila. Rodrigo, boa noite para você, boa noite a todos. Internado com uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira, em uma rede social, uma foto dele deitado na cama do hospital e informou que fará novos exames. Ele disse que começou a passar mal após o almoço de domingo. O presidente chegou ao hospital em São Paulo por volta das 3 da manhã. Ele está usando uma sonda nasogástrica e, como ele mesmo afirmou, mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina. No início desta segunda-feira, o hospital onde o presidente está internado encaminhou uma nota à imprensa informando que o presidente está estável e o tratamento dele está sendo realizado pelo Dr. Antônio Luiz Vasconcelos Macedo, médico que acompanha o presidente desde o episódio da facada nas campanhas eleitorais em setembro de 2018. Bolsonaro já passou por 4 cirurgias em decorrência do episódio. Ele também passou por outros 2 procedimentos não relacionados ao ferimento, a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho, o presidente Bolsonaro precisou ser hospitalizado devido a soluços persistentes. E segundo a equipe médica, o presidente ainda não tem previsão de alta dessa vez. E claro, a equipe da TV Canção Nova segue acompanhando as notícias dessa nova internação do presidente da República. Rodrigo, eu volto com você. Boa noite. A população afetada pelas chuvas na Bahia passa a contar com reforço no atendimento médico. Isso porque o governo federal enviou hoje um grupo com 23 médicos para atuar na atenção primária em cidades que decretaram estado de calamidade pública. Até o momento, centenas de municípios baianos estão em situação de emergência. O Ministério da Saúde informou que até o dia 10 de janeiro, 119 profissionais de saúde do programa Mais Médicos serão enviados à Bahia. Eles vão atuar na atenção primária de cidades que decretaram estado de calamidade pública. Os médicos vão ficar o tempo que for necessário. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, autorizou um novo repasse financeiro no valor de 12 milhões à Bahia. Os recursos vão dar suporte ao Estado na vigilância em saúde, nesse momento em que houve um aumento no número de cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas. Além da verba, o Ministério da Saúde também continua enviando vacinas, medicamentos e insumos para as regiões. Mais de 150 cidades e 660 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no sul da Bahia. 25 pessoas morreram e 517 ficaram feridas, segundo o levantamento da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado. Eram mais de 90 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas até sexta-feira, dia 31 de dezembro. A população do Tocantins também está sofrendo por causa dos fortes temporais. O número de pessoas afetadas pelas cheias dos rios no estado subiu para 766, segundo o último levantamento da Defesa Civil, divulgado neste domingo. O total de desabrigados passa de 150. Atualmente, 35 municípios são monitorados após os impactos das chuvas constantes desde a semana passada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a criação de um fundo emergencial para garantir recursos para os estados e municípios conseguirem reconstruir estruturas danificadas em desastres naturais. Lira se reuniu com 19 deputados baianos para discutir o assunto. Todas as medidas legislativas, a Câmara dos Deputados, junto com a bancada da Bahia, junto com os outros parlamentares, com o povo brasileiro, com o governo federal, estarão solícitos a fazer qualquer mudança legislativa que minimizem a burocracia brasileira. Então, num momento desse de catástrofe, os recursos têm que chegar de maneira mais rápida. Que bom que a ajuda está chegando à população afetada lá na Bahia. Vamos falar com a Yara Naires. Seja bem-vinda, boa noite para você. Como é que vai ser a previsão em todo o Brasil para esta terça-feira, 4 de janeiro? Primeira semana útil do ano, né, Yara?
Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite para você aí de casa. E reiterando, um feliz ano novo a todos. Reinaldo, podemos ver um corredor de umidade entre a região norte e o sudeste do país. Essas áreas apresentam instabilidade devido à atuação de dois sistemas, a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul, comuns nesta época do verão. Por isso, podemos ter grandes acumulados de chuva no norte, atingindo o Pará e também Tocantins. No nordeste, entre o Maranhão e Piauí. Chuva mais intensa também em Mato Grosso e Goiás e no sudeste, principalmente em Minas Gerais. O sol aparece nas partes claras do mapa, no norte principalmente, no Acre, Amazonas e em Roraima. Tempo firme também concentrado nesta região da Bahia. As chuvas na Bahia diminuem, com previsão de apenas 2 milímetros. Já em Minas Gerais, a chuva será mais intensa, podendo atingir uma quantidade de 24 milímetros. Vamos conferir as temperaturas em algumas capitais. No norte, Palmas marca máxima de 29 graus e mínima de 21. Manaus começa o dia abafado, com 23 e pode chegar aos 33 graus. No nordeste, a temperatura na capital baiana varia entre 23 e 31 graus. No centro-oeste, máxima de 24 e mínima de 19 graus em Brasília. No sul, máxima de 29 em Curitiba, 30 em Florianópolis e 33 em Porto Alegre. Aqui no sudeste, calor de 33 graus em Vitória, 35 no Rio de Janeiro e mínima de 18 graus em Belo Horizonte e 19 em São Paulo. Adriana. Estamos no terceiro dia de 2022, Reinaldo. E aquelas contas típicas do início do ano já começaram a chegar. Por isso é preciso organizar bem as finanças para não passar o ano todo no vermelho. O ano pode até ser novo, mas janeiro é aquele mês das contas de sempre. É IPTU, IPVA, material escolar e as parcelas dos gastos feitos no fim do ano. Para conseguir pagar tudo, cada um faz como dá. Muitas vezes eu tenho que recorrer ao cheque especial, né? Outras vezes, assim, tem que dar uma atrasada no que pode atrasar, né? A gente vai juntando aos pouquinhos em cada mês e vai pagando. Né? Até que eu não fiz compra de cartão, eu segurei mais, porque né, a gente não sabe o que vai dar esse ano, né? Por ser trabalhador autônomo há algum tempo, Newton busca se organizar ao longo do ano para esse tipo de despesa. Separa um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo ali, o que tem mais prioridade, reserva um dinheiro maior para isso. Para não começar o ano endividado, o ideal era ter guardado parte do 13º para ajudar nas contas extras desse início de ano. Se esse não foi o seu caso, a orientação é parar e analisar cada despesa. A gente vai analisar qual é aquela despesa que vai oferecer o nosso maior desconto. Então, o IPTU em geral vem com 7 a 10% de desconto, o IPVA vem com 3% de desconto, né? E o material escolar a gente consegue até aí um 25% de desconto pagando à vista e realizando 3 orçamentos para essa despesa. Então, quando eu vou lá e faço isso, eu vou olhar aquela que me dá o maior desconto, vou realizar ela dentro da minha capacidade de pagamento e as demais eu vou parcelar. Se o orçamento anda muito apertado, se as dívidas viraram um ano junto com você e o empréstimo anda parecendo uma boa opção, é preciso pensar bem antes. Evitem realmente empréstimos em financeira para a realização dessa conta. Tente uma negociação junto ao seu banco, um CDC. Procure uma taxa menor ou muito próxima a 1%, que já é uma taxa alta ao mês. Atitudes simples e alguns ajustes podem mudar a cor da sua conta bancária. Então, a gente vai ter que rever o nosso supermercado, a gente vai ter que rever um lazer, a gente vai ter que fazer uma negociação de aluguel, a gente vai ter que fazer economias pequenas mesmo. Olha, agora a gente muda de assunto e fala sobre uma outra questão, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma nova campanha de prevenção ao agendamento de cesarianas desnecessárias. E o objetivo é alertar a sociedade para os riscos à saúde de gestantes e bebês, quando a antecipação do parto em cirurgias cesáreas, agendadas sem indicação clínica, pode acontecer.
Bárbara está grávida do segundo filho. A expectativa é ter mais um parto normal. Tive a complicação do diabetes gestacional e mesmo assim eles deram essa possibilidade, né, do parto normal com a indução. Mas muita gente não segue a mesma orientação. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, em 2020, na saúde suplementar, cerca de 80% dos partos foram por cirurgias cesáreas. O dado preocupa, já que a Organização Mundial de Saúde considera que o número de cesarianas numa população não deve passar de 10%. De acordo com a pesquisa, o agendamento de parto sem indicação está associado a datas sazonais, como festas, feriados e férias, sobretudo entre dezembro e fevereiro. Por isso, desde 2015, a Agência Nacional de Saúde integra o movimento Parto Adequado, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos do parto em cirurgias cesáreas agendadas sem a indicação clínica. Até hoje, o movimento Parto Adequado, criado pela ANS junto com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Instituto IHI, já evitou mais de 20 mil cesáreas desnecessárias. Além disso, essa antecipação do parto pode trazer complicações para a mãe e o bebê. Nós temos um maior risco de infecção da ferida operatória. A gente sabe de algumas repercussões para o feto, o próprio amadurecimento do bebê. É importante lembrar que, em alguns casos, a cesárea é sim a melhor recomendação. Por exemplo, uma placenta prévia total, né? A gente tem um descolamento prematuro de placenta. O parto ideal é aquele que melhor atende a mãe e o bebê, seja por cesárea, normal ou natural. O parto adequado é o parto que garante a segurança para a mulher, tendo como princípio a prática baseada em evidências, onde nós temos estudos que mostram a eficácia de várias escolhas que a gente tem aqui no hospital. A Renata teve seu primeiro filho em uma maternidade de Belo Horizonte que é referência internacional em parto humanizado. Ela conta como esse acolhimento fez diferença durante o trabalho de parto. Eu não precisava nem falar, eu ia para o chão. Gente, eu preciso do chuveiro, eu ia para o chuveiro. Isso, eu acho que fez toda a diferença, né? Assim, me deixou muito à vontade, o acompanhamento do meu marido. Olha, bebês prematuras de uma maternidade pública de Aracaju estão precisando urgente de leite materno. É que muitas mães não produzem leite na quantidade que a criança precisa. E para suprir a necessidade de mais de 100 crianças por dia, o Banco de Leite Humano da capital de Sergipe procura por mães doadoras. O Banco de Leite Marli Sarney, em Aracaju, atende diariamente mais de 150 bebês recém-nascidos na maternidade. O trabalho diário das profissionais de saúde é captar novas mamães doadoras. A enfermeira prepara os frascos esterilizados e nessa caixa térmica leva até as residências das doadoras. A necessidade é muito maior, então nós temos bebês maiores lá também, que às vezes não estão podendo receber o leite materno. A prioridade lá são de pelo menos 10 litros dia, e a gente estava conseguindo mandar 4 litros por dia. Porém, com a queda de doações de leite humano, né, a gente está mandando 2,5 litros por dia. O problema é que nessa virada de ano, o estoque de leite materno está muito baixo. Muitas gavetas ainda estão vazias. Os bebês prematuros necessitam diariamente do alimento. A gente faz todo um cadastro das possíveis doadoras. Então, quem tiver leite sobrando, está amamentando seu bebê exclusivamente e observa que tem uma sobra de leite, pode entrar em contato com a gente. Pelo telefone 79-3226-6301, a atendente dará toda a orientação necessária. Banco de Leite, Thaís, bom dia. Gabriela, quando soube da necessidade do banco de leite, não pensou duas vezes e se tornou doadora. A importância de doar o leite materno está justamente no fato de ajudar a fazer a diferença e a salvar, né, a vida de um recém-nascido. Por alguma razão, a mãe dessa criança não tem condições de ofertar leite. Então, o fato de cuidar, de alimentar essa criança através do meu leite faz com que eu me sinta útil, que de alguma maneira eu faça a diferença na vida dessas famílias.
O Canção Nova Notícias está de volta e de volta também Rodrigo Salles, que traz informações sobre a audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde amanhã. Oi, Adriana, estamos de volta para falar sobre vacinação, porque amanhã está agendado a audiência pública que vai decidir se crianças de 5 a 11 anos serão incluídas na campanha de vacinação contra a Covid-19. O encontro promoverá o debate com especialistas na área de saúde sobre vacinação e a consulta pública do Ministério da Saúde, em que a sociedade científica e a população puderam expor suas contribuições e dúvidas sobre a imunização de crianças contra a Covid-19. Até a tarde de ontem, cerca de 20 mil pessoas já haviam preenchido o formulário. A consulta pública foi aberta no dia 23 de dezembro. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão do governo sobre a vacinação de crianças será tomada no dia 5 de janeiro. Você vai viajar de avião? Então é bom ficar atento. Começaram a valer as novas regras para a remarcação e reembolso de passagens aéreas. A lei que regulamentou as regras foi flexibilizada em 2020 com o avanço da pandemia de Covid-19, mas não foi renovada e acabou perdendo a validade. Com a pandemia de Covid-19, as regras de remarcação e reembolso de passagens aéreas mudaram. Com voos cancelados e viagens adiadas, passageiros e empresas de viagens precisaram se adaptar e novas normas foram criadas. Com a diminuição no número de casos da doença e a retomada do setor de turismo, as autoridades decidiram não renovar a lei que permitia a flexibilização nas regras do setor aéreo. Desde o dia 1º de janeiro, as empresas devem seguir a legislação anterior à pandemia. Com o fim da vigência da lei, caso a empresa aérea cancele o voo, ela tem até 7 dias para pagar o reembolso. Antes, o prazo era de até 1 ano. Se o passageiro desistir da viagem, passa a valer as regras do contrato de compra. Antes, a remarcação poderia ser feita sem multas em até 1 ano e meio. Uma última informação, a prova de vida voltou a ser obrigatória este ano após 3 meses suspenso por causa da pandemia. De acordo com o INSS, aproximadamente 3 milhões de pessoas devem fazer entre janeiro e abril a prova referente ao ano de 2021. Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos, pois sem a prova de vida, o benefício não será pago. Reinaldo, Adriano, uma ótima noite para vocês. Amanhã a gente volta. Rodrigo. Bom, o ano novo, vida nova, oportunidade para recomeçar. Quem esteve aqui na Canção Nova para participar do retiro pôde vivenciar na prática os planos de esperança e alegria que vem de Deus. Pois é, nesse final de semana, muitos foram os motivos para agradecer e celebrar a passagem para 2022. E a gente reforça, tempo de esperança que se inicia. Bruno e Vinícius são de Santo André, no ABC Paulista, e pela primeira vez vieram passar o ano novo na Canção Nova. Há 5 anos casados, eles são pais do pequeno Leonardo, de 1 ano e 3 meses. São muitos os motivos para agradecer a Deus. Quando a gente engravidou, começou a pandemia, então a gente não podia sair de casa, eu estava grávida, a gente teve muito medo. Foi muito difícil passar por esse período. E hoje a gente está aqui para agradecer que a gente passou por tudo isso e nosso filho está aqui. Com o toque do Senhor, os olhos da fé já se tornaram realidade para enfrentar as batalhas da vida, a partir da palavra de Deus em Jeremias, que inspirou o retiro de Ano Novo. Tenho planos para vós, planos de esperança e alegria. Depois de tempos difíceis, os fiéis puderam voltar à Cachoeira Paulista para celebrar a virada de ano e a passagem para 2022 na presença de Deus. E teve até pedido de casamento no retiro. Literalmente, o novo de Deus no ano que se inicia. Vinícius e Laísa iniciaram um namoro em setembro de 2020. Diante do Santíssimo, em uma igreja de Teixeira de Freitas, na Bahia, se comprometeram a viver um namoro santo. 1 ano e 3 meses depois, na Canção Nova, veio a decisão de amar para sempre. Laísa, amor é decisão e eu decidi amar você pro resto da vida. Aceita se casar comigo? Aceitou? Minha primeira vez, assim, a expectativa eram altas
E não vou falar que foram atingidas porque foram extrapoladas, né? Com a surpresa que veio. Graças a Deus, estou muito feliz. Mas, assim, minha primeira vez, acredito que de muitas, com certeza. Vinícius tinha o sonho de pedir Lais em casamento de forma diferente, mas não sabia como. Graças a uma mudança de emprego, surgiu a oportunidade de viajar até Cachoeira Paulista, podendo dar, na Canção Nova, um passo maior rumo ao matrimônio. Durante a missa, com o padre Roger, ele anunciou para todos que, naquela noite, decisões de vocação seriam tomadas. E isso foi a confirmação do meu coração de que estava certo, de que era a vontade de Deus, e assim tomei essa decisão de amar. A próxima etapa agora é contar para a família e planejar os futuros capítulos desta história de amor e fé. Fazer o pedido formal ao pai e planejar agora o casamento. Nós vemos, na verdade, que o noivado tem que ter um propósito, né? E já marcar um casamento, já nos prepararmos para esse momento ápice do nosso relacionamento. Mas pediu para Deus aqui, então tá tudo certo. O pai com certeza vai autorizar, né? Tá tudo certo, meu amigo. Aí eu não tenho preocupação zero. Um grupo de alunos em Brasília uniu o conhecimento para fazer o bem. O projeto imprime próteses em 3D e distribui gratuitamente para quem precisa. O sorriso tímido da Maria Beatriz, de 4 anos, revela a felicidade em conquistar sua prótese. Aos 2 anos, ela teve uma infecção generalizada e perdeu as 2 mãos. Até chegou a usar uma prótese, que já não serve mais. A esperança, então, foi depositada no projeto Enable, dos alunos do Centro Universitário da UESB, em Brasília, que desenvolve próteses em uma impressora 3D. A primeira entrega, gratuita, foi feita à menina. Eu conheci o projeto Enable através de familiares nossos, né, que foram indicando aí pra gente. Nós conseguimos entrar em contato com todo mundo e descobrimos aí todo esse projeto maravilhoso. Enable é um projeto que existe em diversas partes do mundo e estimula a criação de próteses na máquina de impressão 3D. No Centro Universitário UESB, elas são feitas por alunos voluntários, a partir do plástico de milho. O PLA é um plástico feito de álcool de milho, em que a gente pode usá-los nas impressoras 3D e elas imprimem camada por camada, em que uma prótese pode ser produzida entre 8 e 24 horas de impressão 3D. Luísa prepara luvas específicas para que as próteses se adaptem melhor na mão de quem precisa. E para ela, a busca pelo melhor resultado é o que motiva. Então, cada etapa do processo tem suas peculiaridades e acabam entrando os diferentes voluntários para poder ajudar a completar isso tudo e dar o melhor resultado para quem vai receber a mão. E esse projeto se tornou algo ainda maior. Hoje, quem quiser uma prótese feita pela impressora 3D, como a Maria Beatriz ganhou, basta entrar em contato com a IESB e no site da Enable. E a gente vai passar por todo um processo de medição, em que a gente tira fotos apenas do braço da criança ou do adulto. A gente precisa também de ter um laudo de um médico, de um profissional da saúde. E assim que isso tudo está pronto, a gente passa a fabricar, produzir as próteses para quem precisa. Para Maria Beatriz, a espera valeu a pena. E o sorriso no rosto não foi só dela, mas também da mãe, que viu uma nova chance de recomeço para a filha. E agora a gente está aqui na expectativa, né, de dar aí através das próteses, uma vida melhor para a nossa filha. Olha, neste primeiro dia útil do ano novo, queremos agradecer a você que durante todo o ano de 2021 se empenhou, se esforçou para nos ajudar na campanha do projeto Dai-me Almas, assumindo conosco a missão de evangelizar, doando aquilo que você pôde. Encerramos dezembro com 103% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas. Em 2022, a Canção Nova continua contando com sua presença amiga. Obrigado por seu carinho, generosidade e comprometimento com a obra Canção Nova. Mesmo após 15 anos do falecimento do Padre Léo,
ele continua evangelizando e refletindo santidade para muitas pessoas. Olha, nesta reportagem especial, você vai conhecer a história de um sacerdote do sul do país. Ele se inspirou no servo de Deus, Padre Léo, para exercer com alegria e entrega o seu ministério sacerdotal. Podemos definir vocação como um ato de corresponder ao desejo de Deus em nossa vida. Esse processo se edifica ainda mais quando nos tornamos referência e inspiração para o próximo. É desta forma que Padre Léo segue sendo o sinal da graça na vida de muitos, mesmo tendo falecido há 15 anos devido a um câncer. Apesar da partida repentina, o santo da Canção Nova e de Betânia segue vivo em nossos corações, evangelizando pela irreverência e bom humor. Ai, que tu não sabes o que aqui se passou. E por buscar as coisas do alto, de lá contribui para o ministério de outros irmãos no sacerdócio. As pregações dele fazem parte do meu dia a dia, na preparação das minhas homilias, os livros dele. Sempre gostei da forma em que ele se expressa e passa a mensagem do Evangelho. Tanto é que quando eu vou fazer uma homilia, uma pregação, é muito comum as pessoas chegarem, nossa, participando da sua missa, eu lembrei do Padre Léo. Ouvindo a sua pregação, me veio muita lembrança do Padre Léo. De tanto ver e ouvir as pregações, Padre Ademar se inspira diariamente no jeitão de Padre Léo para celebrar a Santa Missa. O ministério do servo de Deus segue atual, ajudando muita gente na caminhada de fé. E a trajetória da vida do Padre Léo foi essa missão, de olhar para as pessoas simples, olhar para os pobres, olhar para os marginalizados e amá-los. A música sempre fez parte da vida de Padre Léo. E graças à simplicidade que só ela é capaz de conceder, é que Padre Ademar gravou a canção Padre Léo Querido, composta por um amigo, em gratidão à vida do sacerdote que sempre o inspirou. Hoje as lembranças me fazem chorar, como uma criança, que saudade que dá. Não era cantor, nem pensava em cantar, mas eu tinha muita vontade de fazer uma homenagem ao Padre Léo. Então ele me enviou a música e quando eu ouvi, eu chorei, porque ele colocou nessa letra tudo o que eu gostaria de falar sobre o Padre Léo. E lembra que no início da reportagem falamos sobre vocação e de ser sinal da graça de Deus na vida das pessoas? Padre Léo segue cumprindo muito bem essa missão. O Padre Léo é o meu mestre. Ele representa na minha vida um mestre de teologia, um mestre de pregação, da arte de falar bem, né? E na arte de tocar almas. Quantos corações o Padre Léo tocou durante o tempo que ele esteve conosco aqui, fazendo suas pregações, né? E agora inspirando um sacerdote. Continua viva a sua evangelização, a sua forma de falar e tocar os corações. Que assim seja, que muitos outros sacerdotes se inspirem no Padre Léo e levem muita gente para Deus. Olha, as reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet, exclusivamente no site noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 tem programa Buscai as Coisas do Alto e às 10 você assiste ao Revolução Jesus. A gente se vê amanhã. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.